como servos de Deus, quando olhamos para tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, não dá para não ser agradecido, não é verdade? A gente começa a lembrar e perceber tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, e como a graça dele se manifesta na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, nos nossos dias de alegria, e a gente tem que dizer: obrigado, Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia é tremenda na nossa vida. Eu queria estudar a palavra de Deus com você, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e queria meditar nos versículos de 6 até o verso 15. Atos 16, a partir do verso 6 até o verso 15. A palavra do Senhor nos ensina assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. E quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. E naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Nós vamos orar ao Senhor. Fique de pé por um momento. Nós queremos estar juntos nessa hora de oração. E eu queria desafiar você a pedir uma coisa especial, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor lhe desse uma nova visão dos propósitos que Ele tem para você. Você quer pedir isso em oração? Então curva a sua fronte, e essa primeira oração é tua. Você usa as tuas palavras e diz: Senhor, olha, me dá uma nova visão do propósito, da missão, do alvo que o Senhor tem para a minha vida. Ore ao Senhor agora. Querido Deus, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade do nome do Teu Filho Jesus. E eu sei, Senhor, que centenas de orações subiram até o Teu trono de graça agora. Nós queremos te pedir, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração e dá-nos a percepção da Tua vontade nessa noite. E que de alguma maneira nós possamos ter experiências profundas com o Teu Espírito Santo. Age aqui entre nós e fala, Senhor, de modo individual, característico a cada um, mas de uma maneira que nós não possamos imaginar que o Senhor não falou conosco. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Durante todo esse mês de setembro, a nossa igreja está pensando na obra missionária. No final desse mês nós faremos um congresso missionário. Todos os anos fazemos um congresso missionário. E algumas pessoas perguntam: por que fazemos um congresso missionário? É porque diante dos tantos desafios,
da vida, da cidade, da igreja, nós não queremos perder a visão que Deus tem nos dado. Nós temos uma missão a cumprir, uma missão que é a mais importante de todas, que é fazer com que a glória do Senhor encha essa terra, assim como as águas enchem o mar. E a glória do Senhor só encherá essa terra quando a palavra do Senhor for pregada a todos os povos, em todos os lugares, no poder do Espírito Santo. E por isso a gente tenta colocar o foco. A gente está sempre voltando a essa tecla, ainda que tenhamos todo ano um congresso missionário, sempre estamos voltando, trazendo missionários para compartilharem conosco o que Deus está fazendo, para que a gente não perca o foco para aquilo que Deus nos chamou. E não olhamos apenas lá longe, olhamos também perto, porque quando falamos na obra missionária, nós estamos falando de uma obra que não pertence só aos missionários, mas pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a terra. Ontem aqui, durante a celebração do centenário da convenção, tivemos um momento muito especial. Acho que foi um dos momentos mais marcantes de toda a convenção, quando uma igreja inteira, lá de Jandaia do Sul, fechou as portas e veio aqui para a convenção para agradecer a Deus aquilo que representa a obra missionária. Porque aquela igreja foi plantada ali naquele lugar, há 6 anos começou o trabalho de plantação da igreja, e agora as missionárias, a Márcia e a Ronilce, estão saindo de lá e entregando o trabalho a um pastor que vai vai continuar o trabalho ali. E então aquele era o último culto que elas estavam participando junto com aquela igreja, e vieram à convenção, e aqueles irmãos vieram aqui para dizer o que Deus tinha feito. 6 anos durante aquele trabalho, uma igreja bonita, cerca de 45 pessoas estavam aqui, formando um coro aqui à frente, cantaram, deram testemunhos, e foi um momento de grande emoção, porque de repente os nossos olhos começam a perceber o que Deus está fazendo, perto e longe da gente. E aí Deus vai nos dando novas visões da sua obra e do seu poder. Mas a obra da expansão do reino de Deus não é trabalho só dos missionários, daquelas 2 missionárias. A obra da expansão do reino de Deus é meu trabalho. A obra da expansão do reino de Deus é seu trabalho. A obra da expansão do reino de Deus é trabalho dessa igreja. A obra da expansão do reino de Deus é trabalho de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo e carrega esta fé dentro do seu coração. Por isso, eu queria nesta noite destacar, à luz desse texto que lemos, os vários movimentos do Espírito Santo que nos levam a participar da expansão do reino de Deus nessa terra. Às vezes nós estamos tremendamente engajados nesse projeto, outras vezes não. Algumas vezes estamos tremendamente despertados para esta missão, algumas vezes estamos acomodados. Mas o Espírito Santo está se movimentando no nosso meio. E de alguma maneira ele está avivando, ele está cutucando, ele está chacoalhando o seu povo. E através desses movimentos gostosos do seu Espírito, nós podemos ver como Deus nos usa para a expansão do seu reino. Quando eu leio esse texto, eu descubro que uma das maneiras que Deus faz, e uma das maneiras que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona na direção da obra dele, do projeto que ele tem, é quando ele mexe nos nossos planos. Você sabia que Deus mexe nos planos da nossa vida? E que muitas das coisas que você sonha talvez não vão acontecer? E algumas daquelas que você deseja também não vão acontecer, e Deus tem que dar uma mexida nas estruturas dos nossos planos. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Versículos 6, 7 e 8 dizem assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. E quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou.
E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Na minha versão diz: o Espírito Santo não deixou. Na versão mais tradicional diz assim: o Espírito de Deus impediu. Não é assim que está em algumas Bíblias? E o Espírito de Deus impediu. E na outra versão diz: não permitiu. E assim vai. Um dos métodos do Espírito Santo em nos fazer parceiros da sua obra é quando ele começa a alterar os planos que nós mesmos propusemos. Paulo era um homem tremendamente ativo, era um servo de Deus, mas era um homem voltado para a ação. Ele era um homem irrequieto, daqueles que não conseguem ficar parados, daqueles que sempre estão tentando realizar alguma coisa, precisam se mexer para realizar alguma coisa. E com certeza, com esse temperamento, ele não gostava de ser pego de surpresa no meio das circunstâncias. Alguém que é de ação, ele tem a sua agenda. Eu não sei se você é assim, não é? Mas eu gosto de pegar de manhã e fazer a lista do que eu tenho para fazer. Bom, eu tenho que resolver isso, aquilo outro. Daí eu ponho mais ou menos lá no meu papelzinho a ordem. Eu vou fazer isso, já aproveito para fazer aquilo e assim vai. A minha mulher faz isso 10 vezes mais do que eu. Ela consegue achar os minutinhos entre uma tarefa e outra, ela coloca mais 3. E aí então a agenda começa a ficar mais complicada quando a gente tem que fazer a agenda juntos, porque ela é bem voltada para a ação. E eu imagino que Paulo fez o plano dele. Bom, eu vou sair daqui de Antioquia, vou passar em Derbe e Listra, né, que foram as últimas cidades que eles tinham evangelizado na primeira viagem missionária. Vou lá confortar, consolar, animar esse povo, e vou sair em direção, pena que o mapa não chegou, eu tinha mandado pela internet para vocês verem. Ele ia saindo ali, subindo na direção da Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas da Ásia. Ele pensou: vou passar naquela cidade, naquela outra, vou fazer assim. E ele estava com todo o seu projeto montado, e ele começou a seguir, passou em Derbe, passou em Listra, mas quando ele decidiu ir na direção da Ásia Menor, daquelas 7 igrejas ali que um dia, que nem existiam ainda, que ele estava sonhando em plantar, o Senhor disse: não é agora, não é aqui que eu quero você. E eu imagino que Paulo ficou frustrado, porque as portas se fecharam. E aí então ele fez um reajuste dos planos. E ele pensou: tá bom, não dá para entrar totalmente na Ásia, então eu vou chegar perto, eu vou para Bitínia, que era o estado próximo. E o Senhor impediu de novo. E ele foi obrigado, quase que na marra, a atravessar a Frígia e a Galácia, indo em direção a Troade. E o seu alvo estratégico estava frustrado. E eu imagino que nesta hora Paulo estava dizendo: e agora? Tudo que eu planejei para essa viagem missionária não está dando certo. A coisa está complicada. Olha, a batalha está muito grande. Eu já comecei tendo uma briga com meu amigo Barnabé, por causa de João Marcos. E ele foi para um lado e eu fui para outro. Agora, nessa jornada aqui, as coisas estão meio enroladas, a gente está tentando ir, não dá certo, e as coisas estão ali atrapalhadas. E eu imagino que nesse momento, então, Paulo começou a orar. E ele começou a pedir: Senhor, tenha misericórdia, eu não entendo como é que vai acontecer, como é que nós vamos seguir, o projeto não está dando certo. E ele precisou de uma intervenção direta de Deus para entender que Deus é quem estava fechando as portas. Alguns anos atrás eu adquiri um CD de uma música evangélica que mexeu muito com o meu coração. O cantor cantava aquela música dizendo que portas que se abrem e portas que se fecham, todas elas, têm a sua origem nas mãos do seu Deus. O que Paulo precisava entender, e o que nós precisamos entender, é que em dados momentos Deus tem que mexer e alterar os planos da nossa vida. Algumas vezes Ele abre portas inesperadas, e quando Ele abre portas inesperadas, nós até ficamos excitados, surpresos, mas algumas vezes Deus fecha portas.
E às vezes quando Deus fecha a porta de um projeto, de um plano, de um sonho, de um alvo, às vezes nós temos a tentação de dizer, não, é o diabo que está fechando a porta, não é? Não é Deus, não pode ser. Olha, ganhar a Ásia para Jesus é um projeto maravilhoso. Mas é fechando as portas, às vezes, que Deus nos coloca no foco da sua vontade, no alvo que Ele tem para a nossa vida. Às vezes, são as portas fechadas de Deus que nos levam para as verdadeiras portas que Deus quer abrir para nós. E às vezes são os nãos de Deus para nós que nos ensinam a verdadeira rota do seu projeto. Às vezes a gente não entende por que aquele emprego que a gente estava pensando que viria, não veio. Às vezes a gente não compreende porque aquele projeto, aquela venda que a gente queria fazer, não saiu. Às vezes a gente não entende porque um determinado projeto de estudo que a gente fez para a nossa vida, ou de carreira, não andou. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle. E enquanto Ele está no controle, e inclusive quando Ele fecha as portas, Ele nos coloca no centro da sua vontade. E é ali, no lugar onde nós estamos, que Deus quer que façamos diferença. É ali, no lugar em que estamos, que a obra de Deus se expande. Algum tempo atrás, o pastor Marcílio esteve num congresso, ele compartilhou um testemunho comigo que me impressionou. De um missionário que está aqui há mais de 40 anos no Brasil, lá na região da Amazônia, e ele quando chegou para o seu projeto missionário, no meio da viagem, quando estavam no barco, atravessando os rios da Amazônia, a sua esposa faleceu. E quando a sua esposa faleceu, a sensação que aquele homem tinha era que acabou tudo, acabou o projeto, acabaram-se todas as coisas. E ele desceu do barco, num vilarejo para enterrar o corpo da sua esposa. E ficou naquele vilarejo, que seria apenas o cemitério do corpo da sua esposa. Mas na verdade ali nasceu um projeto e um trabalho onde ele ficou 40 anos, pregando o Evangelho. Eu não sei entender por que estas coisas acontecem. Talvez eu lá como homem dissesse, oh Deus, podia ter um planinho um pouquinho diferente, né? Esse é violento demais. Mas o que eu sei é que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Ele mexe nos nossos projetos, o Espírito Santo de Deus está se movimentando para que nós façamos diferença no local, no tempo, no contexto em que Ele nos colocou. Deus abre portas que ninguém pode fechar, mas Deus fecha portas que ninguém pode abrir. E tanto as portas que Ele abre, quanto aquelas que Ele fecha, fazem parte do seu projeto e são o mover do Espírito e que nos levam a andar na direção dos alvos do seu reino. Uma das coisas que nós não entendemos é que quando o amor de Deus, que é tão grande por nós, nos envolve, Deus está em projetos que são maiores do que nós mesmos. Nós às vezes somos tão envolvidos pelo amor de Deus, nós somos tão acalentados pelo carinho de Deus, que nós imaginamos que o único projeto que Deus tem na terra é cuidar da gente. Não é assim? E a gente às vezes tem uma visão tremendamente egoísta, dizendo, Deus, o Senhor mexeu aqui, como diz um livro, né? Mexeu no meu queijo, né? Tirou do lugar, que negócio é esse? Não, eu entrei agora num grande e maior projeto do que aquilo que eu planejei. Eu faço parte de um propósito eterno do Deus vivo nessa terra. E Deus vai mexer nos meus planos. Alguns Ele vai tirar do lugar onde está, vai colocar em outros lugares. Alguns Ele vai mexer, colocando uma vocação nova. Alguns Ele vai dar uma visão de futuro diferente. Alguns Ele vai mexer na estrutura de trabalho, porque Ele quer fazer uma bênção. Eu me lembro de uma senhora que foi criada dentro da Umbanda e teve um processo de decepção dentro da Umbanda um dia quando estava fazendo uma cerimônia.
e naquela cerimônia colocavam pólvora ali no chão, faziam um círculo de pólvora, e ela toda paramentada com aquelas roupas brancas, pegou fogo na roupa dela, e ela então quase morreu queimada, porque toda aquela roupa pegou fogo, grande parte daquela roupa era de material sintético, e aquilo se expandiu rápido, e o material sintético, quando pega fogo, gruda na pele da gente, é difícil de apagar, porque você apaga o fogo, ele continua queimando a pele. E ela foi levada para o hospital, foi internada no hospital, e aquela moça começou a entrar numa crise emocional muito grande, a dizer assim: eu não conheço outro Deus, eu só conheço estes deuses que eu adoro, e como é que eu posso adorar um Deus que quer me matar? Eu não entendo por que isso acontece. E aquilo ficou tão forte no coração dela. E ela então, depois de curada, voltou ao seu trabalho e estava muito angustiada e fez uma oração dentro de um ônibus, um dia andando lá dentro do ônibus, dizia assim: se existe um Deus diferente daquele que eu conheço, se existe um Deus que pode ouvir o meu clamor, eu queria conhecer esse Deus, por favor, o Senhor se mostre para mim. Ela fez essa oração e aconteceu uma coisa muito estranha depois dessa oração. Ela chegou no seu serviço e naquele mesmo dia foi despedida. E ela ficou mais angustiada ainda, disse: puxa vida, que coisa complicada, o Deus que eu conheço quase me mata, e o Deus que eu não conheço me manda embora do emprego, eu estou ruim aqui, olha, não tem jeito para mim. E passado alguns dias, ela começou a procurar emprego, ela conseguiu um emprego numa loja, e começou a trabalhar, e o seu companheiro de trabalho, o outro vendedor da loja, era um diácono da nossa igreja. E ela começou a contar da sua angústia, da sua dor, e esse homem começou a dizer: não, Deus tem um plano para a sua vida. E começou a repartir a graça de Deus, aquilo que Jesus faz. E aquela moça começou a ficar apaixonada por Jesus. E de repente ela começou a descobrir que Deus, às vezes, fecha uma porta para abrir um portão no céu para nós. Às vezes Deus mexe nos nossos planos para nos colocar no centro da vontade dEle. Às vezes Deus chacoalha a nossa vida, vira de ponta cabeça mesmo, porque nós precisamos entender alguma coisa que não estamos entendendo. Paulo, ele estava com o coração na obra de Deus, mas ele não estava na vontade de Deus, nem no lugar que Deus queria. E Deus teve que fechar portas para que ele pudesse ser redirecionado. O segundo movimento do Espírito Santo aconteceu justamente porque as portas se fecharam. E eu imagino que Paulo começou a entrar numa angústia e dizer: Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Não é a Bitínia, não é a Ásia. Já atravessei a Galácia e a Frígia, mas não senti que fosse agora ali. E agora, Senhor? E aí, no meio da noite, Deus dá a Paulo uma nova visão. Que coisa linda, versículo 9, diz assim: naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé, e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. Foi justamente porque esses planos falharam, que o coração de Paulo ficou tão ansioso, que Deus teve que revelar os seus novos planos. E foi isto que o Espírito Santo trouxe, aquela nova visão, no meio da noite. Quem sabe enquanto ele estava orando, buscando a orientação do Senhor, e Deus então lhe abriu os olhos espirituais, para que ele pudesse ver e ouvir o que o céu via e ouvia, mas que ele não percebia. Ele viu um homem, vestido como os macedônios se vestiam, suplicando a Paulo, não era Deus, suplicando a Paulo: Paulo, passa para o lado de cá da Macedônia e ajuda-nos. Entre Troade e a Macedônia tem cerca de
300, um pouco menos, 220 quilômetros de mar que precisava ser atravessado. E de repente, naquela visão, Deus é tremendo. Eu admiro as maneiras de Deus, porque se talvez Paulo tivesse ouvido, não é, o macedônio falando com Deus, ele dissesse: bom, não tem nada a ver com isso, Deus só levanta quem o Senhor quiser, não é? E às vezes a gente faz assim, a gente sente o mover de Deus, a gente diz: Senhor, aquele povo precisa de salvação, aquele povo precisa de um toque da tua graça, Senhor, levanta alguém. E o Espírito Santo está falando com a gente está dizendo que é para o outro. Mas Deus, na sua sabedoria, fez que nessa visão, aquele homem vestido como um macedônio, com aquela roupa típica, e eu não sei, mas eu imagino, a minha cabeça, quando começo a ler a Bíblia, e começo a imaginar, eu acho que ele tinha até sotaque, né, do povo daquela região, dizendo: Paulo, estou falando com você, passa a Macedônia, vem para o lado de cá e ajuda-nos. Se você tivesse uma visão assim, hoje à noite, e o Espírito Santo de Deus te mostrasse alguém, algum lugar, alguma pessoa, de perto ou de longe, porque Deus quer nos usar para a sua glória, e essa pessoa em sonho aparecesse para você, ou em visão, e colocasse o teu nome: Ruth, João, Celso, coloca o teu nome. Vem para o lado de cá e ajuda-nos. E é interessante como Deus está trabalhando o coração de Paulo. Porque Paulo, no seu plano, ele tinha algumas estratégias. Ele olhava para as comunidades do mundo, onde existisse um grande número de judeus. Porque a sua estratégia de evangelização era começar pelos judeus. Por isso ele pensou na Ásia, porque existia muitas sinagogas judaicas espalhadas pela Ásia Menor, e ele disse: olha lá, aquele povo está preparado, eu vou chegar lá, e vou seguir a estratégia que eu já montei. Eu entro na sinagoga, prego lá no dia do sábado, leio as escrituras, começo a apresentar o Velho Testamento, já estou treinado nesse negócio. Mas Macedônia, a cidade de Filipos, não tinha nem sinagoga, não tinha naquela cidade nem 10 judeus do sexo masculino, porque senão teria uma sinagoga. E por isso ele não pensava na cidade de Filipos, porque não batia com o projeto, com a estratégia. E Deus é tremendo. E de repente o Senhor começa a falar com Paulo: Paulo, eu vou abrir agora os teus olhos e os teus ouvidos espirituais, para você ouvir e sentir o que eu estou ouvindo e o que eu estou sentindo desde os céus. Aquele macedônio que apareceu naquela visão era como que a figura, a imagem de todos os homens e de todas as mulheres que nunca tinham ouvido falar do amor de Deus e nem do seu Filho Jesus. Se a gente olha um pouquinho a cultura daquele tempo, o povo que vivia na cidade de Filipos não conhecia o único e verdadeiro Deus. Eles acreditavam num panteão de deuses, chamado panteão greco-romano, onde se misturavam os deuses gregos com os deuses romanos e fazia-se uma salada mista. Essa é a grande verdade. E naquele contexto você tinha o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da sorte, o Deus da riqueza, e as pessoas então construíam os altares para todos aqueles deuses diferentes, conforme a sua necessidade, pagavam as suas promessas, ofertavam o seu dinheiro, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro, e nunca tinham ouvido falar do amor do Filho Jesus Cristo. Se a gente estivesse falando em missões, como um técnico, eu diria que o povo da cidade de Filipos era considerado 3E, porque
Porque lá em missões a gente classifica 1E, 2E, 3E. 3E é aquele povo mais difícil da gente alcançar, que não tem ponto de contato nenhum com a nossa cultura, que a gente não sabe nem como começar a pregar o Evangelho. Se você tivesse que pregar o Evangelho, por exemplo, para um budista, como é que você começa? Tivesse que pregar o Evangelho para um muçulmano, como é que você começa? Ele não entende nada, não crê em nada do que você acredita, você começa por onde? E de repente Deus está dizendo, olha, eu estou ouvindo um clamor. Eu estou ouvindo um clamor. E eu queria que você visse e ouvisse o que eu estou vendo e o que eu estou ouvindo. E o clamor desse povo é, nós queremos ter esperança. Nós queremos ter salvação. Nós estamos buscando algo que só o Senhor pode nos dar. Agora, sabe o que me parece incrível? É que Deus estava dando a Paulo essa nova visão dos perdidos e dos gentios, e ele estava dando justamente ao apóstolo dos gentios. Se você lembra um pouquinho da história de Paulo, quando Deus o convocou, não é, a ser servo, ele disse, olha, eu vou te constituir como enviado, como apóstolo aos gentios. E no capítulo 15 do livro de Atos, ele se identifica junto à comunidade de Jerusalém e junto aos apóstolos lá de Jerusalém, dizendo, olha, eu e Barnabé fomos separados por Deus para amar e para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Aquele que não conhece nada de Deus. Mas de repente, ele estava tão envolvido no seu projeto missionário, no seu apostolado, que mesmo que ele dissesse com a boca que ele era um apóstolo, um missionário aos gentios, o seu coração ainda não tinha chegado no mundo gentílico. Eu acho incrível isso, que às vezes quando Deus nos dá uma nova visão, na verdade a visão não é nova, é a ressurreição daquela antiga e primeira chamada que Ele um dia nos fez, que ficou entulhada dentro do nosso coração. Um dia o Espírito Santo de Deus tocou você, chacoalhou você, colocou graça no teu coração, colocou um amor, colocou uma paixão tremenda dentro da tua alma. Você queria repartir Jesus com todo mundo, a sua boca estava cheia da graça de Deus, você não parava de falar dessas coisas, mas de repente a vida foi passando, você foi sendo atropelado pelas circunstâncias da vida, e você está dizendo, Deus, eu preciso de uma nova visão. E o Espírito Santo de Deus diz assim, não, a visão eu já te dei há muito tempo, eu preciso ressuscitar a paixão dentro do teu coração. Meus irmãos, a obra missionária é uma obra de paixão. Se nós não tivermos os nossos ouvidos abertos, e os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, a paixão pelos perdidos vai passar tão rápido. E uma grande acomodação vai envolver a nossa vida. A gente vai dizer que coisa maravilhosa Deus está fazendo nessa terra, mas a gente não se vê no lugar das coisas maravilhosas. A gente vai celebrar os atos grandiosos de Deus e os milagres de Deus, mas a gente não vai se ver como agente desses atos nos lugares de Deus. E às vezes no meio de uma noite Deus tem que tirar o nosso sono para nos fazer enxergar e para nos fazer ouvir o que há muito tempo a gente deixou de ouvir. E o foco ficou tão longe e tão distante daquilo que Deus queria. Que Deus estava dizendo para Paulo é que esse povo ali da cidade de Filipos e da Macedônia, eles estavam perdidos. E a única maneira de serem salvos era através de Jesus. Quando a gente está falando de salvação e quando a gente está falando de pregação do Evangelho, a gente não está falando de alguma coisa que é opcional, que é um adendo ou um acréscimo à vida. A gente está falando da única maneira de se ter vida abundante e eterna. Uma das coisas que a gente não gosta de ouvir, mas que é verdade. Quem crê no Senhor Jesus Cristo já está salvo, diz a palavra de Deus. Mas quem não crê
O mesmo versículo diz: já está condenado. E às vezes a gente olha para essa realidade como um método, um processo, uma parte da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso jeito de viver, como um processo de convencimento, e não como um grande mover apaixonado, movido, tocado pelo amor de Deus, para que pessoas sejam salvas, redimidas, transformadas, arrancadas das garras de Satanás e colocadas no reino do Senhor, do seu amor e da sua luz. Eu me lembro de um testemunho, num dia de profissão de fé, aquele dia quando os novos crentes começam a dar o seu testemunho antes do seu batismo. E tinha um senhor que a gente tinha evangelizado. E aquele senhor era uma pessoa envolvida com coisas do ocultismo. E ele sempre, durante a sua vida, ficava possesso por demônios. Ele perdia o controle das suas emoções, ele perdia o controle da sua fala, e demônios falavam através da sua boca. Ele agia pela força dos demônios, ele fazia coisas esquisitíssimas. E no meio de um processo de grande degradação, porque todas as coisas que parecem ser luz, mas são das trevas, sempre degradam a nossa vida. Ele foi buscar o verdadeiro Deus, e Deus começou a trabalhar na sua vida, e o Senhor Jesus o salvou e o libertou de toda a força satânica que o oprimia, que o possuía. E eu me lembro que naquele dia, quando ele começou a falar da sua conversão, aquele homem encheu os olhos de lágrimas e disse assim: eu não sei se vocês sabem de onde vocês foram tirados. A Bíblia diz que todos nós fomos tirados do reino das trevas, através do poder e do amor de Jesus, e colocado no reino do seu amor. Mas eu tenho consciência de onde eu fui tirado. Isso para mim não é uma figura de linguagem, porque as trevas habitavam o meu coração e dominavam a minha alma. Missões é quando o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente e os nossos olhos para ouvir um clamor. Um clamor que os ouvidos humanos não escutam. Tem gente perto da gente que precisa de salvação. Tem gente longe da gente que precisa de salvação. Sabe, Deus ama os vizinhos seus. E o missionário que Deus colocou no teu condomínio é você. Não tem outro. Deus ama os amigos que você tem. Eu não sei o nome dos seus amigos, mas Deus sabe. Um a um. E o missionário que Deus colocou no meio dos seus amigos é você. Deus ama os seus parentes. Eu não sei o nome dos seus parentes, mas Deus ama os seus parentes. E o missionário que Deus colocou no meio da sua família é você. Ele fez de você um portal de bênção para a sua casa. Eu não sei, mas eu sei que Deus ama todas as etnias dessa terra, e nós somos parceiros de Deus para a salvação de todos os povos. Eu sei que Deus está ouvindo esse clamor dos macedônios, dos índios brasileiros. Deus está ouvindo o clamor dos ribeirinhos da Amazônia. Você sabia que no nosso país existem 35 mil comunidades nas beiras, nas barrancas dos rios da Amazônia, e que um povo que está tão isolado da nossa cultura e da nossa realidade brasileira, que eles falam dialetos diferentes. Se você estiver lá, você não entende o que eles falam. Eles falam um português diferente da gente. É um dialeto bem diferente. E que o Evangelho ainda não chegou. Esse é um dos lugares não alcançados dentro do Brasil. 35 mil lugarejos espalhados pela Amazônia brasileira. Você sabia que já identificadas, já contactadas, existem
mais de 120 tribos e nações indígenas dentro do nosso país que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Não conhecem. Você sabia que dentro da nossa cultura brasileira, tem muita gente que acha que conhece a Deus e conhece a Jesus, mas nunca provou do poder de Deus na sua vida? A minha oração é que Deus dê a você uma nova visão. Que Ele abra os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais para ver e enxergar o que Deus está vendo na nossa terra. Agora, você não precisa ir para a Amazônia e nem precisa ir para muito longe de Curitiba para ouvir o clamor. Sai numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite de carro por essa cidade, depois das 11 horas da noite, e começa a parar perto das danceterias da nossa cidade, onde você vai encontrar centenas, às vezes milhares de jovens buscando alguma coisa que preencha o coração deles, mas completamente vazios. Você não precisa ir longe. Fica prestando atenção no teu bairro, na tua rua. Você vai encontrar várias pessoas no teu bairro, na tua rua, no teu prédio. Porque 30% da população brasileira, de alguma maneira, já provou drogas. Sabia disso? 30% da população brasileira, de alguma maneira, já provou drogas. Isso são dados do governo brasileiro. Você vai encontrar alguém tentando buscar felicidade em alguma coisa que está destruindo a sua vida. Você não precisa ir longe para ouvir o clamor. Olha para as famílias que estão à sua volta. Quantas famílias arrebentadas, destruídas, quebradas, sem esperança. Sem esperança. Você não precisa ir longe. Talvez dentro da tua casa seja assim. Se Deus abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, nós vamos sentir o peso que Paulo sentiu. Naquela manhã seguinte, ele reuniu a sua equipe. Alguns acreditam que a sua equipe era formada naquele momento de Timóteo, Silas, e que Lucas havia adentrado a equipe na cidade de Troade, porque começa uma sessão nós, que a gente diz. Lucas é o escritor e ele se coloca dentro daquele contexto. Ele disse: nós temos que viajar agora. Eu não sei se Paulo tinha dinheiro, porque não tinha uma junta missionária por trás de Paulo. Ele parava em algumas cidades, fazia suas tendas, levantava o seu sustento e aí ia seguindo. Mas ele sabia que ele não podia perder mais um minuto, ele tinha que ir embora. Ele consegue atravessar o mar, aquele cerca de 220 quilômetros, para chegar até o porto de Neápolis. E ele entra na cidade de Filipos, como quem diz: Deus, cheguei aqui, e agora? Prepara. Onde está aquele homem macedônio? Onde está aquele homem macedônio? Qual é a nova visão que Deus tem dado? Meus irmãos, Deus tem trabalhado muito forte no meu coração para que nós entendamos de que está na hora de Deus levantar o povo desta igreja com novos ministérios. Meus irmãos, que celeiro de dons tem aqui dentro. A Bíblia diz que não tem um crente em Jesus Cristo que não tenha pelo menos um dom do Espírito Santo. Não é verdade? Então você tem um, não tem? E sabe qual é o projeto de Deus? É que todo mundo que tem pelo menos um dom esteja envolvido num ministério, num serviço que utilize esse dom. Ah, meus irmãos, Deus precisa te dar uma nova visão. Para você ficar tão incomodado de que as coisas aconteçam
sem que Deus precise mexer nas estruturas da sua vida. Porque às vezes a gente não escuta o que Deus está falando e Deus tem que bagunçar as estruturas da nossa vida. Eu fico pensando como Deus pode levantar no nosso meio novos missionários. Há algumas pessoas que o Espírito Santo está dizendo: estou te separando, estou te preparando. Há algumas famílias que Deus está dizendo: vou te enviar. Mas que às vezes a gente está morrendo de medo que Deus faça. Eu fico pensando como Deus tem novos campos que a gente não percebeu. Eu estava conversando com aquelas duas missionárias que estavam dirigindo aqui a sua igreja, entregando o trabalho, e quais são os novos planos. Elas disseram: olha, nós estamos em Chopinzinho ajudando a igreja lá, que está muito fraquinha, mas Deus tem colocado no nosso coração o Timor-Leste, e nós já estamos nos preparando para ir em fevereiro ou março para o Timor-Leste, e nós queremos trabalhar lá com aquele povo. Nós falamos a língua daquele povo. Os brasileiros são muito queridos lá no Timor-Leste por causa da influência que o exército brasileiro teve durante a situação lá, anos atrás, de independência, quando na verdade o governo transitório foi desenvolvido por um brasileiro representante da ONU. Eu disse: olha, as portas estão abertas, nós precisamos entrar. E eu disse: meu Deus, como é que alguém vai pensar no Timor-Leste? E sou eu, né, falando, né? Mas graças a Deus, porque Deus viu antes o clamor lá daquele povo e deu uma nova visão para essas moças. Estão fazendo um trabalho lindo aqui no Brasil, tem carreira para fazer aí pela vida inteira. E de repente o Espírito Santo diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia dela é comprida, né? Tem uma distância imensa. Olha, do outro lado do mundo. Olha, gente, Deus precisa colocar uma nova paixão no nosso coração. Paixão. Sabe, eu fico sonhando quando essa paixão vier no nosso coração, quando a gente tiver a alegria de firmar novos compromissos. Porque o reino de Deus é feito na base dos compromissos que firmamos com o Senhor, de fé, de entrega, de intercessão, de disposição para servir, de contribuição financeira, de prioridade no reino. Eu fiquei com aquela igreja na cabeça, quando aquelas missionárias testemunharam que aqueles irmãozinhos pobres, onde 80% daquela igreja nunca tinha visto o mar, eles estavam tremendamente excitados porque o ônibus deles, ao invés de voltar nessa noite, ia para Paranaguá hoje, e eles iam conhecer o mar pela primeira vez. E aqueles irmãos, elas testemunharam, contribuem com 30% do seu salário para a obra de Deus. Gente simples, que não tinha dinheiro para vir a Curitiba, mas que tinha uma visão e um compromisso tremendo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de compromisso, de visão de vida, de prioridade, de coisas que movem a nossa alma. Eu estou orando a Deus para que Deus nos dê um novo compromisso. Pessoas que enxerguem e escutem as coisas do mundo espiritual. E que lutem as batalhas que se travam no mundo espiritual através da intercessão. A gente não imagina as batalhas que Satanás monta para que a gente não cumpra a missão. Isso acontece aqui conosco, mas acontece para aqueles que estão no campo missionário também. E às vezes as batalhas são da alma, do coração, onde a gente tem medo, muito medo. E uma das maneiras do inimigo tentar bloquear a obra de Deus conosco e com os missionários é colocando medo no nosso coração. Você já viu quantas vezes você tem medo de falar do Evangelho? Você tem medo de ser inconveniente, você tem medo de não saber, você tem medo de não lembrar o versículo da Bíblia, você tem medo.
Mas na verdade, quando nós conseguimos ouvir estas vozes e ver estas cenas que Paulo estava vendo, quando Deus nos dá essa nova visão, meus irmãos, a gente é capaz de ter uma ousadia que vence todo o medo, que é a ousadia da fé e do amor de Jesus no nosso coração. Estava vendo uma conferência missionária na Holanda, e naqueles dias a Silvia estava presa na Turquia, nossa missionária, e ela trabalhava junto à OM, e ela ainda estava presa na Turquia. E durante a conferência missionária, mais de 1.500 líderes de missões da OM no mundo estavam reunidos na Holanda. E aquele missionário que esteve pregando uma vez aqui na nossa igreja, George Verwer, que é o diretor da OM Internacional, fez um momento especial de intercessão pela Silvia e pelas outras 4 missionárias que estavam na cadeia, os outros 4 missionários que estavam na cadeia na Turquia. E depois daquele momento de oração, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, fez uma coisa muito esquisita. Daquelas coisas assim que a gente diz assim, será que crente faz uns negócios desses no meio do culto? Você já pensou um negócio desse que eu vou lhe contar? Diz assim, mas esse negócio não é de batista, nem de crente, esquisito demais. Ele, movido pelo Espírito Santo, ele disse assim, olha, eu queria que todos os obreiros que estão aqui, que trazem no seu corpo as marcas de Jesus. E quando eu digo as marcas de Jesus, eu estou falando daqueles que foram presos, aqueles que foram torturados, aqueles que têm marcas daquilo que foi tentado fazer contra eles para que eles não pregassem o Evangelho, ficassem em pé. E aí cerca de metade daquela conferência ficou em pé. E ele disse assim, agora eu queria que você fizesse o seguinte, se for possível, tire a sua camisa, se as marcas estão no seu peito, nas suas costas, levante a sua calça, se as marcas estão nas suas pernas, e mostre as marcas de Jesus aos outros irmãos. E aí começou uma cena esquisita no meio de um culto, gente tirando camisa, já pensou? Né? E mostrando, olha, tem aqui, isso aqui aconteceu assim, assim, foi em tal dia. E eles começaram a contar a história, pequenos grupos foram formados, e eles iam compartilhando o que tinha acontecido, e mostrando as marcas. E de repente o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, de uma maneira tremenda, tremenda. E houve um quebrantamento e um pranto tremendo, e o povo caiu de joelhos, e começou a orar, e glorificar o nome de Jesus, e interceder, e dizer, Senhor, eu estou disposto a carregar as marcas do Senhor na minha vida, bendito seja o teu nome. Quem me contou essa história foi o pastor Jeremias, que vai estar pregando aqui na conferência missionária. Ele estava lá, ele viu essas coisas, e ele voltou impactado, dizendo, eu fui um daqueles que me ajoelhei na presença do Senhor para dizer, eu quero, Senhor, se o Senhor quer colocar as tuas marcas em mim, pode colocar. Eu oro a Deus que Deus nos dê uma nova visão de crente, de servo. Como é fácil a gente criticar todo mundo, como é fácil a gente se colocar na posição de rei. É tão fácil para mim e para você, mas é tão difícil a gente se colocar na posição de servo e se deixar usar pela graça de Deus. A minha oração no começo desse culto, você orou junto comigo, lembra? Senhor, dá-nos uma nova visão. Qual é a nova visão que Deus tem para a tua vida? Qual é a nova visão que Deus tem para o teu ministério? Qual é a nova visão que Deus tem para o reino dele através de você? Qual é a nova visão de Deus? E olha, não se preocupe não, porque a nova visão de Deus há de ser uma restauração daquela antiga, daquela paixão tremenda por Jesus que sempre existiu no teu coração e que de alguma maneira o tempo, a estratégia, o pragmatismo, a correria tem arrancado de você. Vamos orar a Deus agora. Curva a sua fronte. Eu acho que esse é tempo da gente conversar com o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor.
E a ceia nos lembra as marcas de Jesus na cruz por nós. Mas é também um desafio do Espírito para nós. Qual é a nossa parte? O que é que Deus espera de nós? Por que às vezes nós temos tanta dificuldade em fazer da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque parece que o nosso olho sempre está olhando para o umbigo da gente. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos, como pessoas, como crentes, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, e permita, Senhor, que as visões das realidades espirituais não sejam tão claras, que a gente não possa se esconder no mundinho da gente para não entender que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Ó Pai, aviva o dom que um dia o Senhor deu para o teu povo aqui. E Senhor, se nós formos esperar que a estrutura possa abarcar ou promover a mobilização dos dons do Espírito, eu quero confessar a Ti que nós nunca vamos ver o Teu exército trabalhando, porque a nossa estrutura é humana, é fraca, é tão pequena diante da grandeza do Teu poder. Por isso eu te peço, Senhor, levanta o Teu povo, e que a gente possa ver esse movimento do Espírito, Senhor, onde pessoas estão sendo levantadas, movidas, e haja uma intrepidez tremenda, Senhor, porque é assim que o Senhor abre portas, e é assim também que o Senhor fecha aquelas que o Senhor quer fechar. Ó Pai, que nós possamos perceber os movimentos do Senhor na nossa vida, que nós possamos perceber os movimentos do Senhor naquilo que o Senhor quer fazer conosco como igreja, e que nós estejamos abertos para atender o clamor do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que isso não seja uma coisa lá para longe, distante, daqui 5 anos, 10 anos. Alguns pensam assim, quando eu me aposentar. E o pior é que vão se aposentar e não vão fazer nada. Porque se a gente não começa a fazer agora, porque o tempo do Senhor é agora, a gente não vai fazer nunca. E eu quero te pedir, Senhor, move o nosso coração, para que a gente possa entender qual é a nossa parte hoje, dentro do Teu reino. Ó Pai, abre os nossos olhos para perceber as pessoas, abre os nossos olhos para sentir o que elas sentem, abre os nossos olhos para entender que nós temos, Senhor, o remédio mais tremendo do mundo, que é o poder do Senhor Jesus, que cura, que salva, que transforma, que faz diferença. Aviva, Senhor, a paixão no nosso coração, dá-nos a Tua nova visão. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu queria convidar os diáconos da nossa igreja a se aproximarem agora, para a gente celebrar juntos a ceia do Senhor. Queria convidar você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que tem um compromisso sério com Ele, como seu Senhor e Salvador, esse compromisso que foi testificado publicamente através da sua profissão de fé, através do seu batismo, através do seu compromisso realmente de vida com Jesus, a participar desse memorial. Esse memorial nos ensina isso, o que significa a obra missionária. Não dá para a gente fazer a obra missionária sem deixar alguma coisa, e é por isso que Deus, na sua glória, no seu poder, na sua majestade, deixou muita coisa para se esvaziar e caber na forma humana e habitar no corpo humano, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não dá para a gente fazer uma obra missionária sem um compromisso. E Jesus teve um compromisso para a nossa salvação, comigo, com você, com a humanidade, tão grande, a ponto de tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário.
Não dá. Não dá para a gente fazer a vontade de Deus sem que a gente esteja disposto a negar a si mesmo e dizer sim para o Senhor. E para Jesus foi difícil negar. Naquele dia no jardim do Getsemane, quando ele olhou tudo o que ia acontecer com ele, ele orou assim: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero esse negócio, não tenho vontade desse projeto. Se eu pudesse, eu tinha um outro projeto. Mas ele terminou a sua oração dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. E quando chegaram para prendê-lo, Pedro sacou da espada para começar a revolução. Arrancou a orelha de Malco. E o último milagre de Jesus aconteceu antes da cruz. Quando ele pegou a orelha caída de Malco e colocou de novo no lugar e o curou. Aquele que vinha prendê-lo foi curado pelo Senhor Jesus. Que Jesus nos dê a paixão e a visão. E quando você estiver celebrando a ceia do Senhor conosco, que você se lembre destas coisas, do que é o amor de Deus. E quando você comer do pão e beber desse cálice, você esteja dizendo: Senhor, eu vi a nova visão. Eu ouvi o teu chamado e eu estou aqui para dizer: sou teu servo, usa a minha vida para a tua glória. Alguns Deus vai usar dentro de casa ou na esquina, outros Deus vai mandar para o Timor-Leste, outros Deus vai usar como intendentes desse exército para suprir as necessidades dos missionários e levantar ofertas. Outros serão da artilharia, vão reunir o povo de Deus para orar e mandar os projéteis de longa distância. Mas nós queremos fazer parte dessa obra de Deus. Se você tem esse sentimento, participe da ceia conosco. Eu vou pedir que seja distribuído o pão e o vinho e que nós participemos nesse ato de fé e respondendo: Jesus, eis-me aqui, usa a minha vida.
o que ele fez, ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez, ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Nós adoramos ao Senhor e firmamos pactos com Ele. Eu espero que você tenha feito isso. E que a nova visão de Deus te leve a agir. Que não pare aqui. Às vezes nós somos tocados, enxergamos, ouvimos e passa tão rápido. Mas que a nova visão de Deus toque o seu coração. E que você possa agir. Senhor, usa o meu dom. E Deus vai te dar algumas estratégias malucas. E você diz, eu não sei se posso. Pode sim, vai em nome de Jesus, porque é Ele que está comandando você. Entra pela porta que Ele abriu e esquece aquela que Ele fechou, porque é ali que Ele quer agir e ministrar sobre a tua vida. Eu queria orar junto com você. Queria que nós estivéssemos partilhando e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito entre nós aqui e confirmando esse compromisso. Queria convidar o irmão Cerneve para vir aqui orar conosco, por favor. Queria convidar também a irmã Eli para vir aqui orar. E nós vamos estar juntos aqui, celebrando, confirmando, agradecendo e assumindo responsabilidades com o Senhor. O irmão Cerneve vai agradecer pelo pão e em nome do Senhor, em nosso nome, firmar pactos com Ele. E a irmã Eli vai agradecer pelo vinho e firmar pactos também com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, moído por nós, Senhor, pelo meu pecado. E eu te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que tenho feito que tem desagradado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar me dando um novo coração, um coração mais sensível, Senhor, um coração para entender mais a Tua palavra, para viver, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que eu possa dar um bom testemunho de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado também pelos momentos difíceis, pelas provações, pelas dificuldades, Senhor. Que tudo isso possa concorrer para nos aproximarmos mais de Ti, para sermos mais sensíveis à Tua palavra, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor.
Obrigado por aquela cruz. Obrigado por tudo que Ele fez pela minha vida, pelas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Convido você a comer desse pão, assumindo pactos com o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos em nossas mãos esse momento o cálice, e ele representa, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Representa, Senhor Deus, de maneira concreta a tua misericórdia e o teu grande amor para conosco. Por isso, Pai, nós queremos, relembrando que o teu sangue um dia lavou os nossos pecados, relembrando este amor infinito do Pai pela vida de cada um de nós, pela vida de toda a humanidade. Nós queremos, Senhor, louvar o teu nome e agradecer por esse infinito amor, cujo significado nós nem conseguimos entender de maneira plena. Mas nós aceitamos, Senhor, pela fé, este sacrifício de Jesus, este sangue que nos tornou filhos do Pai eterno. E agora, Pai, nós queremos diante de Ti dizer que precisamos, Senhor, que queremos, que desejamos ardentemente que a nossa vida seja canal de bênção na vida daqueles que convivem conosco. Que a nossa vida, Senhor, seja testemunho do Teu amor, seja testemunho desse infinito amor que Tu tens para conosco. E que por onde nós passarmos, Senhor, nós sejamos como luzes, nós sejamos como mensageiros da fé, da esperança, do amor em Jesus Cristo. E que a nossa vida, Senhor, cada vez mais seja usada para honrar e glorificar o Teu nome. É o desejo do nosso coração. É esse pacto, Senhor, que fazemos contigo nesta noite. E que pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajudes a cumprir segundo a Tua vontade, segundo o plano que Tu tens para cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice. Que o Senhor seja glorificado através da sua vida, cada dia. E antes de sairmos, estejamos firmes no propósito de darmos a Cristo toda a glória, de exaltar o nome do Senhor e engrandecê-lo de todo o nosso coração. Por isso, terminamos juntos o culto cantando a Cristo, tudo para Cristo, tudo por causa de Cristo, e a Ele toda a honra e toda a glória. Hoje eu tenho um apelo para voluntários. Cada domingo eu faço uma surpresa. Eu queria pedir voluntários, eu preciso de 20 homens aqui, que nos ajudem, como sempre tem sido feito, para podermos desmontar esse palco todo, podermos tirar tudo, e amanhã não que é feriado, e terça-feira os operários poderem voltar. O pastor Anselmo vai encerrar o culto, ele vem orar depois da música final, ele vai viajar amanhã para estar com a seleção brasileira, para estar orando com os nossos atletas, e a gente continua orando pelo Anselmo, mas ele vem terminar o culto. E 20 voluntários, pode vir chegando aqui, por favor, para a gente poder desmontar tudo isso. Que Deus nos dê uma semana muito abençoada.
semana de muita bênção. E que você se lembre nos novos sonhos e desafios, das riquezas profundas do amor de Deus. Vamos de pé cantar juntos o final? Dê a mão para alguém. Demos a Cristo toda a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Como exército de Deus reunidos, vamos nos colocar diante de Deus agora, como um soldado. Se coloque diante de Deus como um soldado à disposição do Senhor, para ir e guerrear contra o inimigo das nossas almas, para ir e destruir toda a obra que o maligno tem feito na sua vida, na minha vida, ou tem tentado fazer na nossa vida, na vida das pessoas que amamos, em todo esse planeta. Nós somos os soldados. Então assim se coloque, assim saia aqui de dentro hoje, dizendo para o Senhor: eu estou aqui como um soldado, pronto para lutar em prol do teu exército, Senhor. Faça isso, vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazermos parte do teu exército. E queremos pedir a Deus a visão do Senhor para cumprir a nossa missão. Pai querido, não precisamos de ousadia para pregar a Tua palavra às pessoas que estão à nossa volta. Precisamos simplesmente de obediência e de amor. Por isso enche o nosso coração com o Teu amor e nos dá um espírito de submissão à Tua palavra, à Tua ordem, aos Teus ensinos, para que possamos, ó Deus, cumprir a missão que o Senhor deu para cada um de nós, e que hoje tivemos a visão do Senhor para tudo aquilo que devemos fazer. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo incomode cada soldado do Teu exército aqui presente para a realização da Tua obra, e que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus esteja com todo o exército de Deus aqui presente neste momento, e com todos os demais soldados do exército do Senhor que estão espalhados por todos os cantos da terra, desde agora para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe.